nas mãos, perto dos olhos, dentro do coração, a palavra de Deus. Vamos juntos neste dia de hoje compartilhando. Já pegou aí a sua Bíblia? Vamos lá então. É Carta aos Hebreus, capítulo 11. Carta aos Hebreus, capítulo 11, do versículo 7. Então, Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Estamos falando aqui sobre a fé. Muito interessante o tema da fé. Vamos lá então. Diz assim: pela fé, Noé, avisado divinamente daquilo que ainda não se via, levou a sério o oráculo e construiu uma arca para salvar os de sua casa. Pela fé, ele coordenou o mundo, tornando-se herdeiro da justiça. E se obtém pela fé? Pela fé, ao ser chamado, Abraão obedeceu à ordem de partir para uma terra que devia receber como herança. E partiu, sem saber para onde iria. Pela fé, ele viveu como migrante na terra prometida, morando em tendas, com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa, pois esperava as cidades de sólidos alicerces que tem Deus, mesmo por arquiteto e construtor. Pela fé, embora Sara fosse estéril e ele mesmo já tivesse passado da idade, tornou-se capaz de ter descendência, porque considerou fidedigno o autor da promessa. E assim, de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão, comparável às estrelas do céu, e inumerável como os grãos de areia na praia do mar. Hebreus, capítulo 11, do versículo 7 até o 12. Vamos até o 12, então amanhã nós continuamos a partir do 12. Veja só o que a carta aos Hebreus está falando. Lembra que nós começamos falando sobre a fé. Qual é a definição clássica que a carta aos Hebreus traz? Que fé é o fundamento daquilo que ainda se espera e prova de realidades que não se veem. Então, fundamento daquilo que espera e das realidades que nós não vemos ainda. Então, a fé é essa expectativa, algo que está por chegar e está por acontecer. E aí, a carta aos Hebreus, o autor da carta vai apresentando vários exemplos que assim caminharam. Fala de Abel, fala também de Enoque, depois cita exemplos mais conhecidos ainda, como Noé, que construiu a arca justamente porque acreditou, porque foi pela fé, nesta fé então que o levou a ser herdeiro da justiça. Olha que interessante, a fé o tornou herdeiro da justiça. E aí, então, depois a carta continua ainda citando outro exemplo, que é Abraão, que de estéril com Sara se tornou pai de uma grande multidão. Sara era estéril, né? E se tornou o pai de uma grande nação, de uma grande multidão, como o Senhor mesmo havia prometido. Então, tudo isso foi fruto desta fé. Interessante porque a fé aqui sempre vem acompanhada por uma herança. A fé e a herança. O que se recebeu a partir da fé? E é exatamente isso. A fé nos faz recebermos. Mas não fique alegrinho não, porque não é ganhar na loteria, não é ficar rico de uma hora para outra. Não. A fé nos traz algo muito mais precioso. A fé nos traz algo que não tem como nós colocarmos no banco, guardarmos na poupança. A fé nos traz uma realidade muito maior. Então, meu irmão, cultive a fé, guarde a fé, busque a Deus, alimente a sua fé e creia na herança e nas promessas do Senhor. Envia-me, Senhor!